nós vamos iniciar na página 8, capítulo 7, com o tema Nosso Folclore. Iara, Saci, Curupira, Boto, esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira. Então, como vocês podem observar, nós temos aí alguns personagens do folclore, de lendas, lembrando que lendas são histórias fictícias, ou seja, inventadas pelas pessoas, só que essas histórias, elas passam de geração em geração. Hoje nós vamos ler uma história escrita pelo escritor Monteiro Lobato, que se chama A Iara. Então, vamos para a próxima página. A tia vai dar um zoom na página para ficar melhor para vocês verem. Só um momentinho. Então, agora nós vamos fazer a leitura na página 10. Prestem bastante atenção, tá bom, turma? Leitura. Início de conversa. Os personagens Pedrinho e Saci, do sítio do Pica-Pau Amarelo, têm a missão de encontrar Narizinho, a prima do Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe levarem o fio de cabelo da Iara. O que será que vai acontecer? Será que o Pedrinho e o Saci vão conseguir o fio de cabelo da Iara? Então, vamos prestar atenção para ver o que vai acontecer. Agora, leia um capítulo do romance O Saci, de Monteiro Lobato. Nesse episódio, Pedrinho e Saci saem para procurar a Iara. A Iara. Vamos à cachoeira onde mora a Iara, disse o Saci. Essa rainha das águas costuma aparecer sobre as pedras nas noites de lua. É muito possível que possamos surpreendê-la a pentear os seus lindos cabelos verdes com o pente de ouro que usa. Dizem que é uma criatura muito perigosa, murmurou Pedrinho. Perigosíssima, declarou Saci. Todo cuidado é pouco. A beleza da Iara dói tanto na vista dos homens que os cega e os puxa para fundo d'água. A Iara tem a mesma beleza venenosa das sereias. Você vai fazer tudo direitinho como eu mandar. Do contrário, era uma vez o neto de Dona Benta. Pedrinho prometeu obedecer-lhe cegamente. Andaram. Por fim, chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinham ouvindo de longe. É ali, disse o perneta apontando. É ali que ela costuma vir pentear-se ao luar. Mas você não pode vê-la. Tem de ficar bem quietinho, escondidinho aqui atrás dessa pedra e sem licença de pôr os olhos na Iara. Se não fizer assim, há de se arrepender-se amargamente. O menos que poderá acontecer é ficar cego. Pedrinho prometeu e, de medo de não cumprir o prometido, foi logo tampando os olhos com as mãos. O Saci partiu, saltando de pedra em pedra, para logo desaparecer por entre as moitas de samambaias e begônias silvestres. Vendo-se só, Pedrinho arrependeu-se de haver prometido conservar-se de olhos fechados. Já tinha visto o lobisomem, o caipora, o curupira, a cuca. Por que não havia de ver a Iara também?
O que diziam do poder fatal dos seus encantos certamente que era exagero. Além disso, poderia usar outro recurso, espiar com um olho só. O gosto de contar a toda a gente que tinha visto a famosa Yara valia bem um olho. Assim, pensando e não podendo por mais tempo resistir à tentação, fez como o Saci. Foi pulando de pedra em pedra, seguindo o mesmo caminho por ele seguido. Súbito, estacou como fulminado pelo raio. Ao galgar uma pedra mais alta do que as outras, viu a 50 metros de distância uma ninfa de deslumbrante beleza, em repouso numa pedra verde de limo, a pentear com um pente de ouro os longos cabelos verde columar. Mirava-se no espelho das águas que naquele ponto formava uma bacia de superfície parada. Em torno dela, centenas de vagalumes descreviam círculos no ar. Era a coroa viva da rainha das águas. Joia bela, sim, pensou Pedrinho. Nenhuma rainha da terra jamais possuiu. A tonteira que a vista da Yara causa nos mortais tomou conta dele. Esqueceu até do seu plano de olhar com um olho só. Olhava com os dois, arregaladíssimos, e sem olhos tivessem, com todos sem olharia. Enquanto isso, ia o Saci se aproximando da mãe d'água, cautelosamente com infinitos de astúcia, para que ela nada percebesse. Quando chegou a poucos metros de distância, deu um pulo de gato e nhoque! Furtou-lhe um fio de cabelo. O susto de Yara foi grande. Desceria um grito e precipitou-se nas águas, desaparecendo. O Saci não esperou por mais. Com espantosa agilidade de macaco, aos pinotes saltando as pedras de duas em duas, de três em três, no momento se achou no ponto onde Pedrinho, ainda no deslumbramento da beleza, jazia de olhos arregalados, imóvel, feito uma estátua. Louco! Exclamou o Saci, lançando-se a ele e esfregando-lhe nos olhos um punhado de folha colhida no momento. Não fosse o caso ter posto aqui ao meu alcance essa planta maravilhosa e você estaria perdido para sempre. Louco 10 vezes, louco, louquíssimo que você é, Pedrinho. Por que me desobedeceu? Não pude resistir, respondeu o menino logo que a fala lhe voltou. Era tão linda, tão linda, tão linda que me considerei feliz de perder até os 2 olhos em troca do encantamento de contemplá-la por uns segundos. Então, essa história de Monteiro Lobato, chamada Yara, ela foi publicada em 2007. Como vocês podem ver, no finalzinho de cada página tem um vocabulário das palavrinhas que vocês não conhecem. Então, vamos ver quem foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu em 1948. Considerado um dos escritores mais importantes do Brasil, José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882. Criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil. Livros como Saci e As Reinações de Narizinho conquistaram e conquistam leitores há gerações. Agora, nós vamos para a próxima página, página 14. Nós vamos pular diretamente para a interpretação escrita, tá bom? Interpretação oral nós faríamos se tivéssemos em sala. Então, vamos fazer as atividades. Número 1. Responda as questões de acordo com as primeiras falas do Saci. De acordo com o texto,
onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer. Então, o Saci, ele falou onde ela morava e quando ela aparecia. Vocês vão achar no texto e vão colocar a resposta aí para mim, na letra A. B. Por que a Yara, ela é perigosa? O que que tem na Yara que ela acaba fazendo com os homens? Então, vocês vão achar no texto e vão escrever aí também. Lembrando que interpretação de texto, todas as respostas estão no texto. Letra C. A beleza da Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Pinte a imagem correta. A sereia, a mula sem cabeça ou o curupira? Página 15. Que outros nomes a Yara recebeu no texto? O Saci, ele deu vários nomes para a Yara. Então, vocês vão achar, tá bom? Tem 3 nomes que ele dá para a Yara. Aí no texto, vocês vão achar e vão escrever. Número 3. O que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci? Então, ele falou que se ele não chegasse a tempo, o que ia acontecer com o Pedrinho? Que ele não poderia abrir os olhos, que senão ele ia ficar... Vocês vão escrever aí. E o que poderia acontecer de mais grave? Na história, fala que a Yara, ela levava os homens para o fundo do mar e eles morriam afogados. Então, o que aconteceria de mais grave com o Pedrinho? Vocês vão escrever aí no pontinho aí, tá bom? Na segunda pergunta da número 3. 4. Contorne a imagem que representa o local onde se passa o episódio narrado no texto que você leu. Dessas 3 imagens, aonde aconteceu a história da Yara? Vocês vão contornar. Número 5. A história que você leu é real ou fictícia? Essa história, ela realmente existiu ou ela foi uma história inventada? Para responder essa pergunta, primeiramente, nós temos que lembrar que os personagens do folclore, eles são personagens fictícios, eles não existem. São apenas histórias inventadas que vai passando de geração em geração. Então, se a Yara é uma personagem folclórica, essa história é real ou fictícia? Aí vocês vão escrever a resposta e para ti escrever o porquê, tá bom? Número 6. As narrativas podem ser contadas por um narrador observador. O narrador observador é aquele que conta a história sem participar dela. Ou por um narrador personagem, quando é um dos personagens que narra a história. Nessa história que você leu, que tipo de narrador apareceu? Então, vamos voltar lá no comecinho do texto, vocês vão voltar lá na página 10 e vocês vão ver. Foi o Saci que contou a história ou alguém contou a história falando que o Saci e o Pedrinho, que era o personagem, os personagens estavam participando? Então, começou assim: vamos à cachoeira onde mora a Yara, disse o Saci. Então, alguém está contando ou o Saci está contando? Porque está dizendo que o Saci disse. Vocês vão prestar atenção e vou escrever para ti. Se é narrador observador ou narrador personagem, tá bom? Vamos para a próxima página. Página 16. Número 7. Um texto narrativo apresenta situação inicial, conflito, momento de tensão, clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho final. Então, nós temos aí 4 frases. Vocês vão ter que pintar da cor correta, seguindo a ordem do texto. Então, qual foi a situação inicial? Como que começou o texto? Aí vocês vão ver qual frase representa e vão pintar o quadradinho de azul. Depois, vocês vão ver qual foi o conflito, qual foi o momento de maior tensão no texto. Vocês vão pintar de vermelho.
O clímax é o momento de maior tensão. Então, eles ficaram tensos, depois eles ficaram mais tensos ainda. Qual foi esse momento? Vocês vão pintar o quadradinho de amarelo. E, por último, o desfecho, que é o final do texto. O que aconteceu no finalzinho do texto? Vocês vão pintar de verde. Não é difícil, é só vocês acompanharem o textinho, tá, turma? Número 8. Releia esse trecho do texto. Andaram, andaram, andaram. Por fim, chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinham ouvindo de longe. Assinale a alternativa correta sobre a repetição da palavra andar. Essa palavra andaram, 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 andar, ela significa que eles andaram pouco ou que eles andaram muito. Vocês vão marcar o X, tá bom? O texto que você leu é o trecho de um romance, uma narração fictícia que contém personagens, narrador, tempo e espaço. Os textos narrativos apresentam a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, por hoje, turma, essa foi a nossa atividade. Na página 17 tem um textinho falando sobre as tradições de boca em boca. Se vocês quiserem ler, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, mas hoje nós vamos parar na página 16. Vocês podem estar lendo só para se informar mais. Tá bom, turminha? Grande beijo, amanhã vai ser matemática.